Olá, queridos amigos e amigas, trabalhadores e trabalhadoras, frequentadores e frequentadoras do Centro Espírita Maria Imaculada. Hoje estou aqui na forma virtual para falar de um tema a convite do nosso irmão e amigo Paulo de Tarso. Ele nos pediu que falássemos sobre o Deus interno e deixou ao sabor da minha própria emoção para que eu pudesse me conectar com esse Deus que habita em cada um de nós e pudéssemos assim levar alguma contribuição que sirva como referencial para que vocês também possam entrar em contato com esse Deus que é o Deus imanente e que se manifesta através de cada um dos seus filhos, que são suas criaturas. Então hoje não tenho a oportunidade de abraçá-los, como estive aí há um tempo atrás, e pude vivenciar da experiência da egrégora desta casa que tanta contribuição tem trazido nas imediações onde ela vive e onde ela oferta os seus serviços. Mas nessa situação em que nos encontramos, na pandemia, nós estamos encontrando outra forma de nos comunicarmos e de levarmos adiante a mensagem do Cristo. E para começarmos a falar desse tema, eu vou pegar algumas referências para mostrar a vocês, inicialmente com a mensagem que eu vou ler do livro Filho de Deus, da benfeitora Joana de Ângeles, pela psicografia do nosso querido Divaldo Pereira Franco. E como ela traz várias temáticas sobre Deus, eu escolhi aquela que vai dizer sobre Deus em ti. O tema de nossa exposição é justamente o Deus interno. Então iniciemos silenciando, fazendo esse contato com o Deus interno, com o Deus em ti, e ouçamos o que a benfeitora nos traz. Deus te necessita. Reside em teu mundo íntimo e não o conheces. Manifesta-se em tua vida de mil formas. Todavia, permaneces ignorando-o. Alenta-te com a esperança, irradiando o amor que te mantém em equilíbrio na estrutura do teu corpo, da tua mente, da tua emoção. Sustenta-te através do ar e sua luz, a irradiar-se na força do sol, é o agente vitalizador das tuas energias. A sua presença te envolve, exteriorizando-se de ti. Faz-se imprescindível que identifiques os meios de alcançá-lo conscientemente, alterando de forma significativa para melhor o teu comportamento intelecto-moral, a fim de mais profundamente aurires os benefícios dessa comunhão superior. Dele recebes a inspiração para o crescimento libertador, para a ação feliz e para uma existência harmoniosa. Teus pensamentos, palavras e atos devem traduzir essa presença em ti, porque de alguma forma estás mergulhado no oceano da sua onisciência. Cresces com Deus na conquista dos espaços ilimitados da vida imortal. Assim, Deus te necessita, a fim de que em ti, refletido, todos o vejam, sintam e amem, esforçando-se cada um para que também o tenha desvelado em seu cosmo interno, experimentando a plenitude que um dia dominará todas as vidas. Essa é a nossa primeira referência, que eu reporto que vocês façam a utilização de um livreto de cabeceira para que vocês tenham esse contato com mensagens tão edificantes a respeito de Deus. Então essa referência que eu recomendo. Nós temos outra da benfeitora, que é Entrega-te a Deus. Esse livro eu tive a oportunidade de ler em 2018 e ele simplesmente tem algumas passagens que eu citarei ao longo da nossa exposição. Alguns textos eu tenho que citar na sua totalidade, mas a gente vai destacar o capítulo 1, que é As Bênçãos de Deus, o prefácio da benfeitora, que é Entrega-te a Deus, o capítulo 23, que fala sobre o comando de Deus, e o capítulo 26, que fala Deus sempre. Esses são capítulos de ligação direta com a fala do termo, a palavra Deus. Mas o livro todo é um chamado para que nós nos entreguemos a Deus. Nós temos também o livro que é um livro de base para poder conectar com essa visão mística do nosso querido Dr. Elzio, que escreveu o livro Divina Presença, dos comentários mediúnicos de João da Cruz, né? O místico João da Cruz da Igreja Católica,
E esse livro foi sob a inspiração de Yoga Shirin Shirishinan, que é um espírito que trouxe as mensagens com a visão oriental, né, que é um espírito indiano, e que, através de Dr. Elzy, nos trouxe essa obra magnífica. Ela é magnífica. É um livro, para vocês terem uma ideia, que até aqui, ó, a escrita dele termina aqui. O resto é todo de notas. Ou seja, até aqui é o que tem escrito do livro. Daqui são as notas de Dr. Elzy. Tudo aqui são notas. A partir daqui vem as notas. Então você tem aqui umas mensagens que são extremamente edificantes e que eu separei algumas delas para poder também citar passagens, que é uma visão completamente mística desse espírito que vai trazer o contato com o místico João da Cruz e a inspiração desse espírito Yoga Shirin Shirishinan, que nos traz mensagens belíssimas sobre Deus. Sem poder deixar de dizer o Livro dos Espíritos, né, que lá na questão número 1, que é na primeira pergunta que Kardec fez aos espíritos, que a gente vai perguntar aqui e deixar para vocês. Kardec não pergunta quem é Deus, ele pergunta que é Deus. E os espíritos respondem: a causa primária, ou melhor, Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, ou a causa primeira em outras traduções. E ele vai discorrer sobre o tema perguntando que se deve entender por infinito, poder-se dizer que Deus é o infinito, provas da existência de Deus, onde se pode encontrar a prova da existência de Deus, e por aí vai. Então recomendo que vocês que vão escutar a palestra na noite, que vai ser liberada no canal do Centro Espírita Maria Imaculada, ou os que virem a posteriori, que também possam ler sobre as questões que estão no Livro dos Espíritos para explicar dentro de uma condição do livro filosófico que nossa doutrina traz, que é o Livro dos Espíritos, a respeito de Deus. Temos duas outras obras, tem várias, mas eu separei essas aqui. Esse Estudos Espíritas, também de Joana de Ângeles, que ela tem um capítulo lá que ela vai falar sobre Deus, e é bom que vocês leiam. E, por fim, o livro do nosso querido André Luiz Peixinho, que é um filósofo também, presidente da nossa federação no mandato anterior, e ele traz aqui essa obra que foi a primeira obra dele escrita, salvo engano, acho que é a primeira que ele publicou na forma de livro. Ele vai trazer aqui as palavras iniciais e depois ele vai entrar no capítulo que vai trazer alguns capítulos sobre Deus, que é justamente das causas primárias, que ele pega do Livro dos Espíritos e vai destrinchar. E ele vai trazer qual é o nosso Deus, para conhecer Deus, e presença divina, que é justamente baseado no livro Divina Presença, que ele cita no final até um poema, o qual eu vou usar para finalizar a nossa exposição de hoje. Então, dito isso, a gente pode começar a falar sobre o tema dizendo o seguinte: Deus interno. O que a gente poderia entender como Deus interno? Nós podemos entender, primeiro, pela passagem que está lá exarada no Evangelho de João, quando ele vai citar uma passagem que o Cristo vai dizer, baseada nos Salmos do Antigo Testamento, quando vai dizer que vós sois deuses. Ele, numa discussão, numa conversa com os fariseus, ele passa a citar uma passagem da qual já era conhecida dos próprios fariseus lá nos Salmos 82, versículo 6, que dentro de um contexto, a gente não vai desdobrar o tema aqui, já é citado que vós sois deuses. Há uma contradição nesse discurso que Jesus vai querer mostrar que eles próprios se utilizavam desse termo, ele estava pegando as Escrituras, que é o Velho Testamento, para falar que vós sois deuses. E, ao mesmo tempo, lá no versículo de João 14, vai dizer: como vós sois deuses, podem fazer o que eu faço e muito mais. Jesus dizia isso. Quando nós nos concebermos como Deus ou deuses, nós podemos fazer o que Jesus fazia e muito mais. O que isso quer dizer? Quer dizer, na minha concepção, que nós temos um Deus interno. E o que é o Deus interno? É o Deus manifesto na sua criatura, porque nós somos filhos dele. E como filhos de Deus, nós caminhamos para o retorno à unificação com ele. Ou seja, Jesus dizia: eu e o Pai somos uno. Enquanto ele e o Pai eram uno, ele podia fazer tudo o que o Pai fazia. Ou seja, ele era um co-criador com Deus. E nós também somos filhos de Deus. A diferença é que Jesus se concebia Deus. Por quê? Porque já se unificou com o Pai. E ele era tido como médio de Deus, o intérprete de Deus.
nós podemos também ser o intérprete de Deus, porque como filhos dele, criaturas dele, criadas por ele, estamos no mundo expressando o que ele é. É uma diferença entre ser a expressão do Criador e ao mesmo tempo nos confundirmos com a visão panteísta e que tem divergências do nosso entendimento do que é o panteísmo. O panteísmo atribui que tudo é Deus, ou seja, é como se um pintor que pinta um quadro falasse que aquele quadro é Deus, ou melhor, é o pintor. E na verdade o quadro não é o pintor, o quadro é uma obra do pintor. Isso está aqui no Livro dos Espíritos, no que vai falar sobre o panteísmo, que ele vai falando quando vai perguntar e vai citar essa passagem que eu acabei de dizer para vocês. Pretende os que professam esta doutrina achar nela a demonstração de algum dos atributos de Deus, que é o panteísmo. Sendo infinitos os mundos, Deus é por isso mesmo infinito, não havendo o vazio ou o nada em parte alguma. Deus está por toda parte, estando Deus em toda parte, pois que tudo é parte integrante de Deus, ele dá a todos os fenômenos da natureza uma razão de ser inteligente. Que se pode opor a este raciocínio? Pergunta Kardec. A razão refletir maduramente e não vos será difícil reconheceres o absurdo. E ele vai explicar aqui, né, que a ideia de que ele confunde o Criador com a criatura. Não pode confundir o Criador com a criatura. Exatamente como faria quem pretende que engenhosa máquina fosse parte integrante do mecânico que a imaginou. A inteligência de Deus se revela em suas obras, como a de um pintor no seu quadro, mas as obras de Deus não são o próprio Deus, como o quadro não é o pintor que o concebeu e o executou. Essa passagem, portanto, é para trazer uma clareza sobre esse ponto de vista de dizer que, apesar de sermos criados por Deus e ter lá dito que vós sois deuses, e que Deus e o Pai, Jesus e o Pai era uno, ele, Jesus, era criatura de Deus, como eu também sou criatura de Deus. Porém, como trago em mim a centelha divina, eu sou centelha divina, ou seja, eu tenho um Cristo interno, o Buda interno, um Atma interno, ou seja, nós temos em potencial o iluminado. O Cristo é o ungido, Buda, o iluminado. Então, nós temos essa condição divina inerente à condição humana. Nós vivendo a experiência no humano, nós estamos na imanência, ou seja, o espírito imortal que somos, filhos de Deus, intelectualizando a matéria, nesse grande périplo que vai do átomo ao arcanjo, que um dia todos nos tornaremos. A centelha divina que habita em nós, à medida que nós a cultivamos, que nós a cultuamos, que nós olhamos para dentro, fazemos esse contato com o insondável do self, nós manifestamos o divino que somos. Daí, a benfeitora vai trazer, numa passagem no livro Entrega-te a Deus, que eu acho que vale a pena citar para vocês, ela vai dizer assim: o Pai não deseja que a ignorância governe a vida, por isso mesmo encontra-se íncito no âmago do ser humano. Então ele não quer que a ignorância governe a vida. O Pai, que é o Criador, está íncito no âmago do ser humano, a fim de que se autopenetre e descubra a realidade existencial interna, identificando-se com a grandeza da criação. Por isso que o propósito é de ir para dentro. Olhando para dentro, nós encontramos Deus, nós encontramos essa divindade que está no âmago do ser. Desse modo, abre-te conscientemente ao amor de Deus e permite que o Deus que és, que o Deus que és, olha que lindo, desabroche, facultando-te contribuir em favor de todos aqueles que se encontram na retaguarda do progresso, atados ao desconhecimento e às superstições, perdidos na romagem espiritual, necessitados de ajuda e de bondade. E ela continua: transforma a tua vida em um evangelho de feitos, de tal modo que todos identifiquem Deus em ti e desejem também alcançá-lo, mediante a compreensão de suas sublimes leis que, identificadas, transformam as vidas. Sob o comando de Deus, nunca te encontrarás a sós, jamais padecerás dificuldades e experimentarás sofrimentos, antes considerados absurdos, porque a sua inspiração, ou seja, a inspiração de Deus,
te auxiliará a compreender todos os acontecimentos e a trabalhar em favor do processo de liberdade e de espiritualidade. E ela termina: quando Jesus afirmou que ele e o Pai são um, desejou explicitar que a unidade é a única realidade a que todos marcham nessa mesma direção, sem que ocorra a perda da sua individualidade, da essência existencial do ser espiritual que se é. Então, mesmo marchando para a unidade com a totalidade que é Deus, não haverá perda da nossa individualidade. Isso é muito interessante. Demonstrou que ele havia alcançado o patamar mais elevado, Jesus alcançou, que a mente humana pode compreender em relação ao Criador, oferecendo oportunidade para que todos possam alcançar o mesmo nível de evolução. Assim, deixa-te conduzir por Deus e tudo se te apresentará rico de bênçãos. Então, essa passagem aqui, que é justamente do capítulo chamado Deus Sempre, lindo e belíssimo, tem outras passagens muito lindas, eu gravei, marquei várias, mas agora a gente só vai citando algumas que nos vêm. A gente tem ali a integração do que é a revelação divina. Nós somos filhos de Deus, portanto, espíritos imortais, individualidades no processo de individuação, e que mesmo nesse movimento de individuação, caminhamos para a unificação com o Pai, com a totalidade. Mas essa unificação não nos tira a nossa capacidade de indivíduos. Isso é muito complexo para uma mente relativa que, através de recursos da razão, tenta explicar o absoluto, que é Deus. E é muito complexo fazer esse tipo de interpretação. Por isso que, nas bem-aventuranças, Jesus diz que os puros de coração verão a Deus, ou poderão perceber Deus, ou poderão sentir Deus. Essa é a grande proposta que nós estamos fazendo nesse caminho da evolução. E aí eu separo outras passagens do livro Divina Presença, e esse livro, portanto, na página 12, já tem uma citação que eu tirei para vocês. Vale a pena porque é muito mais profundo o que esses espíritos conseguem alcançar do que eu posso alcançar. Apesar de que tem a minha interpretação, tem alguns conteúdos adquiridos, quando eu leio, eu não consigo traduzir ipsis verbis ou ipsis literi, como está aqui. E aí eu fico sentindo que perde um pouco da essência. Então é o capítulo Toda a Vida é Divina. E ele começa traçando trecho de João da Cruz, onde diz: ó noite que juntastes amado com amada, amada já no amado transformada. Canção da Alma, capítulo 5. Aí ele vai dizer o seguinte, eu marquei aqui onde fala desse Deus interno. Perfeito. Você não pode fazer grande coisa na vida se mantém desligado de Deus. Você pode ter posses, dinheiro, sexo, poder, mas isto nada tem com a essência de sua alma. Estas coisas não lhes podem conferir uma visão do divino. E mais, se você está desligado de Deus, não as pode dominar, elas o escravizarão. O homem pode conquistar o prazer dos sentidos, mas prazer não é felicidade. O homem pode repousar o corpo físico, mas este repouso não é felicidade. O homem pode conquistar o mundo, mas esta conquista não é felicidade. Só há felicidade em Deus. Esse movimento vai culminar no poema no final, vocês vão entender como é o amado, juntastes o amado com a amada, amada já no amado transformada. Essa é uma linguagem mística de João da Cruz. E ele vai continuar. O reino de Deus é uma conquista interior. Se você o adquire, se ele se manifesta, coisa alguma pode desestabilizá-lo. Você não é mais um joguete das circunstâncias da vida. Você adquiriu a verdadeira vida. Ninguém a adquire se não se une ao divino. Todos os chamados é de união com o divino, com a consciência suprema, com a causa incausada, com a inteligência suprema, com o absoluto, que é esse ser criador que os cientistas tentam explicar pela via da matéria, dizendo que o Big Bang foi que originou o universo. Deus, ele era anterior ao Big Bang. Ele era a inteligência por trás do Big Bang. Só que os homens da ciência não conseguem conceber que fomos criados pela própria arrogância humana ou pela própria limitação do entendimento de que estamos aqui como criaturas frutos de uma inteligência, porque não poderíamos ter, e isso está citado aqui também,
aqui está citado no Livro dos Espíritos, vale a pena dizer, para vocês entenderem como é que a gente pode atribuir que nós somos filhos de uma inteligência. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Aí vem a resposta, no axioma que aplicais às vossas ciências, responde os Espíritos a Kardec. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que há, procurai a causa de tudo o que não há, procurai a causa de tudo o que não é obra do homem e a vossa razão responderá. Então, o que não é fruto da criação do homem tem que ser fruto de uma inteligência, porque não há um efeito sem uma causa. E Kardec comenta, para crer-se em Deus, basta-se lance o olhar sobre as obras da criação. O universo existe. Logo tem uma causa. Duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa e avançar que o nada pode fazer alguma coisa. Então a gente não acredita no niilismo, que nós somos frutos do nada, nós somos fruto de uma inteligência suprema que nos trouxe ao mundo, que nos trouxe ao mundo como suas criaturas, seus filhos, e que estamos nessa imanência para de novo alcançarmos a transcendência. Então, é na imanência que alcançamos a transcendência. Para que isso? Porque é aqui que experienciamos o movimento das aquisições, das habilidades, das virtudes, percebemos as predisposições, exercitamos como no educandário, como numa escola que nós colocamos os filhos e como nós passamos pelo banco das escolas, para nos aprimorando, evoluirmos até atingirmos a perfeição, a angelitude. É o nosso fanal. Todos alcançarão a bem-aventurança e um dia seremos espíritos puros. Ele continua no livro Divina Presença, que é o roteiro que nós vamos seguir, na página 14. Separei um outro trecho, que diz assim: A vida encontra-se plena de maravilhosos fenômenos físico-químicos, mas você não consegue ver a Deus. Embora as leis que os regem indiquem a sabedoria de quem as formulou. Você deve ir além do fenômeno. Vá para o silêncio de si mesmo, na obra da transformação, se quer marcar o encontro. Ninguém pode conceber o divino se apenas recebe mensagens de intermediários. Os estafetas não são o Senhor e as cartas nunca podem traduzir a presença. Se você quer o encontro, não se contente com nada. Respeite tudo e a todos. Agradeça todas as mensagens e mensageiros, mas não se dê por satisfeito. O Senhor aguarda apenas a sua perseverança. Você não deve contentar-se com menos. Não acredite em distâncias quando falar de Deus. O longe pode estar perto. O caminho é não ter caminho. Que linguagem! E aqui tem uma parte que eu grifei, além de marcar com marca-texto, que eu grifei de lápis. Você não pode dizer agora, mas se você não se contentar com mensagens e mensageiros, se estiver pronto para aceitar todas as condições que são, não ter qualquer condição, não fazer qualquer exigência, se você for capaz de entregar-se e confiar, então poderá ir além das notícias que lhe trazem para viajar dentro do silêncio divino. Você não deve contentar-se com simples notícias, por mais alta que seja a mensagem. Rogue ao Senhor que Ele seja o mensageiro e a mensagem, porque só assim conhecerá realmente quem a recebe. Nós somos filhos dele, portanto, a mensagem deve ser vivida de forma direta. A gente respeita aqueles que nos trazem a mensagem, são aqueles que revelam o contato com Cristo, aqueles que passaram e viveram a experiência mística da transcendência, do samadhi, da bem-aventurança, o Siddhartha Gautama, que conseguiu encontrar o insondável dentro dele mesmo, do ser infinito, do self que ele é e representava, o arquétipo divino, e foi levar a descoberta dele a todos aqueles que ele encontrava no caminho, os seus discípulos. Assim também foi São Francisco de Assis, quando conseguiu manifestar o divino, sendo tido como médio de Jesus, Jesus o médio de Deus e São Francisco o médio de Jesus, então todo mundo sendo o médio de Deus. Quanto tantos outros, João da Cruz, Teresa d'Ávila, eles conseguiram revelar Deus nas atitudes que eles tinham, mas não foi do ouvir dizer, foi da experiência mística, da experiência direta, que é aquela que nos faz conectar com a verdade, com o absoluto, porque está lá também nas Escrituras, conhecereis a verdade vos libertará.
E para que conheçamos a verdade, lá no livro Memórias, Sonhos e Reflexões, a biografia de Jung, vai ter um adágio que diz: não saias, é no interior do homem que habita a verdade. Lá no Pórtico de Delfos também já era dito, a pitonisa, que Sócrates, quando visitava, estava no pórtico: conhece-te a ti mesmo, e conhecerás os segredos do universo, e conhecerás todos os deuses. Em suma, todo o chamado das filosofias, dos grandes pensadores, dos místicos, dos santos, é um chamado de interiorização, do mergulho para dentro, porque é no mergulho interno que a gente encontra a verdade. A nossa busca normalmente é feita no mundo externo. Daí os fracassos, as desilusões, as tristezas que acometem, a depressão que assola na sociedade odierna, porque a gente busca fora aquilo que a gente não vai conseguir encontrar, que é encontrar o divino, que a gente pode ver nas criaturas que são criadas por ele, mas não há como nos conectar com ele olhando apenas o que ele criou. O que ele cria, a gente pode contemplar a natureza, contemplar os animais, contemplar tudo à nossa volta e assim, fazendo um contato com o movimento de introspecção, encontrar o Deus que já habita em cada um de nós. Esse é o chamado, que todos os seres que nos trazem a experiência de Deus, ela não consegue ser dita. O poema final vai falar um pouco sobre isso. Então não é possível descrever a experiência do divino. Só consegue se revelar, ou se consegue dizer o que não é inaudito, né? Não pode nem ser dito, porque é indizível, é quem vive a experiência. Esse encontro com o divino, ele é pessoal e intransferível. Mas a gente não vai conseguir encontrar o divino buscando só nas coisas externas do mundo. A gente vive no mundo, contempla os prazeres do mundo, se utiliza daquilo que a matéria, que os bens materiais podem nos proporcionar, mas não esquecendo de fazer a entrega a Deus. O entregar-se a Deus é o viver Deus na expressão de criaturas que somos e, portanto, somos também a expressão dele que deveríamos nos manifestar no mundo. Na página 14 também, o capítulo entrega eu já li, na página 16, que é o capítulo chamado O Deus Escondido. Esse é justamente ligado diretamente com a nossa temática, que é o Deus interno. Então, João da Cruz começa com uma nota, ou melhor, o espírito Yogin Yogi Shiran traz a nota que está nos livros, os Cânticos Espirituais, Cântico Espiritual de João da Cruz, que diz: mas todavia dizes, posto que estás em mim, aquele que minha alma ama, como não o acho nem o sinto? É uma pergunta. Mas todavia dizes, posto que está em mim, aquele que minha alma ama, como não o acho nem o sinto? Aí a resposta: a causa é que ele está escondido, e não te escondes também para achá-los e senti-lo. Meu Deus do céu. Isso aqui é de uma linguagem extremamente filosófica e mística. Não dá para entender dizendo que Deus está escondido, então se você não se esconde, você não vai achar. Me vem aqui a lembrança de uma anedota que Divaldo contava numa palestra dele, que uma mulher se queixava ao marido, né, porque ele já não a procurava mais. Ele: poxa, você não me procura mais para o ato sexual, para o consórcio, para o beijo, para o carinho. Aí ele estava injuriado com você: claro, como é que eu vou lhe procurar se você não se esconde? Você tem que se esconder para ele procurar. É uma forma de anedota para exemplificar essa questão do que é o divino escondido e nós, criaturas, que não nos escondemos para encontrar Deus. Por isso eu preciso ler, porque esse capítulo, Deus Escondido, é completamente o tema da nossa exposição, para a gente já fazendo um movimento de finalização, que eu quero respeitar os 40 minutos que eu propus a Paulinho que faria em 40 minutos a palestra. Então diz o seguinte: a maior aventura da vida é a busca de Deus. Isto é a única coisa que dá sentido à própria vida, pois retrata a evolução do homem. Mesmo aquele que nega a sua existência o está buscando em seus esforços por conhecimento, na pesquisa da ciência ou nos ardores dos jogos mentais da filosofia. Ninguém está isento do toque divino e por isso ninguém pode ausentar-se dele. Os que o buscam conscientemente em todos os lugares e tempos, no entanto, dão no vazio, porque não o encontram. Afirmam no presente por toda parte, e ele está. Dizem-no o Senhor da história, e ele o é. Falam dele como o Criador de todas as coisas, e ele a tudo gerou. Mas por mais que olhem, olha o que eu acabei de dizer antes, me veio assim a exemplificação de olhar, porque na certa leitura já estava no meu inconsciente armazenado, mas está aqui, ó.
Falam dele como o Criador de todas as coisas, e ele a tudo gerou. Mas, por mais que olhem para todo o criado, não conseguem identificá-lo, porque veem as obras, porém não como expressões do divino. Utilizam-se delas, todavia, não como artefatos de Deus. Os que dizem amá-lo, buscam-no e não o encontram. Por mais anseie a alma enxergar o divino, não consegue, pois a busca entre as expressões exteriores, e quanto mais o faz, ele parece mais escondido. Olha que lindo isso. Aqui pode terminar a palestra com a leitura desse capítulo que é pequenininho. Quanto mais o busca, ou seja, por mais anseia a alma enxergar o divino, não consegue, pois o busca entre as expressões exteriores, e quanto mais o faz, ele parece mais escondido. O homem faz a obra na aparência, ouvida, ou seja, esquece o fazedor na realidade. Ninguém encontra Deus se não se despe de si mesmo e se esconde. Meu Deus, o desnudar-se de si mesmo, o despir-se de si mesmo é tirar a máscara do ego, a persona, o personalismo, essa nossa visão utilitarista da vida, hedonista, egoísta, egotista. Se nós não nos despirmos de nós mesmos, no sentido do eu menor, para que possamos acessar o eu maior, o eu divino, o Cristo interno, o Buda interno, nós não conseguimos encontrar Deus. E qual é o chamado? Escondermos-nos. Esconder-se significa ir para dentro, fazer o mergulho interior, o caminho de volta, a grande viagem dangerosíssima de si a si mesmo, na linguagem do poeta Carlos Drummond de Andrade, que é a poesia que traz do homem. Então essa viagem dangerosíssima de si a si mesmo é que nos vai fazer revelarmos-nos como Deus e revelar Deus que está em nós, que habita em nós. Então, e termina. Você pode procurá-lo por toda parte. Ele, porém, está tão perto de você que você não o vê. Pode buscá-lo nas expressões fenomênicas da vida, mas ele não se mostra aos olhos físicos. Para ver Deus é preciso agir como Deus. Se o procurou e não o encontrou, não é porque ele não se acha ali no criado. Ele está no criado. Como a obra do artista está também na sua tela, mas não é a tela. Como a máquina engenhosamente criada pela mente do engenheiro, não é o engenheiro, mas é obra do engenheiro. Então, você só pode achar aquele que se esconde, se consegue ocultar-se do mesmo modo. Você só pode achar aquele que se esconde, se consegue ocultar-se do mesmo modo. Deus fez todas as coisas, mas não se mostra senão aos puros de coração, como está nas bem-aventuranças. Bem-aventurados os puros de coração, porque estes verão a Deus. E os puros de coração são aqueles que se fazem como crianças, com a sua espontaneidade, com a sua pureza, a sua ingenuidade, mesmo que nós saibamos que os espíritos de criança são espíritos que trazem uma bagagem pregressa, de espíritos às vezes calcetas, recalcitrantes, empedernidos no mal, mas que na fase da infância é um período de embotamento, onde podemos perceber as inclinações, mas os pais e educadores podem extirpar as ervas daninhas e lapidar aquele ser, fazendo com que hábitos mais saudáveis se expressem. E ele termina, o Yogin Shirishinan, Yoga Shirin Shirishinan. Você na vida proclama os próprios atos, luta para ser reconhecido, solta foguetões para chamar a atenção, o ego, a persona, a vaidade do querer mostrar-se. Você está na vida procurando sempre chamar a atenção sobre si, como se fosse o personagem mais importante da existência. No entanto, o ser essencial, que é o ser divino, o ser búdico, o ser crístico, que é o self, o arquétipo divino que habita em cada um, o ser essencial se esconde. O que tudo gerou, o que tudo conserva e renova, fala a linguagem do silêncio. A linguagem do silêncio. E aí eu vou citar uma passagem de Madre Teresa de Calcutá, que é a coisa mais linda para ir dando um encaminhamento ao final com essas revelações místicas de nossa santa querida Madre Teresa e do Espírito Yogin Yogi Shiran, que traz um poema belíssimo, e eu concluo minha exposição de hoje, me dou por satisfeito, sinteticamente em 40 minutos. E aí chamo vocês para que façam a leitura. Então,
a linguagem que tudo concebe e renova, fala a linguagem do silêncio. Não procure a Deus nas expressões fenomênicas, porque se elas falam de Deus, não são Deus. Os fenômenos falam de Deus, mas não são Deus. Aprenda a esconder-se. Haja tão silenciosamente que sua presença passe despercebida. Cale para que Deus fale pelos seus lábios. Escute para que Deus possa conversar com você. Ame de modo que possa senti-lo, amando no outro. Quanto mais for para o oculto de si ou ir para dentro, você mais se aproximará de Deus. Só quem se esconde na realização das obras, na humildade, na pureza de coração, no silêncio, sem deixar de agir e espalhar o bem, pode achá-lo e senti-lo no seu esconderijo de amor pela humanidade. Que lindo! Eu não vou ler mais nada, tinha muitas outras coisas aqui para falar para vocês, somente Deus, o caminho do amor, em suma, várias passagens, mas eu me contento com esta e faço a declamação. Tinha coisas do livro de Peixinho que eu separei, a gente prepara tanta coisa, mas não é importante. Eu acho que o mais importante é sentir Deus. E esses grandes seres que aqui passaram, eles trazem mensagens que são um tanto quanto muito mais expansivas. E tem uma delas que eu vou citar, vou pegar no livro que foi citado por André Moreira, no livro Atitude, e que agora eu vou levantar, obviamente, vou sair da posição aqui, eu vou dar um pause aqui e vou depois liberar, para poder vocês não me verem eu me levantando, tá bom? Rapidinho, para pegar o livro aqui. Pronto, eu peguei o livro rapidamente, e a passagem está aqui nesse livro chamado Atitude, de André Moreira, que eu finalizo com essas duas falas, essas duas experiências, né? Essa daqui, que é de Madre Teresa, que eu vou querer citar como está justamente escrita no livro, para não perder o sabor daquilo que a nossa Madre nos falou. Deixa eu ver onde foi que eu coloquei. Madre Teresa, 217. Anotei a página. 217. Olha aqui. Olha o que ela fala com o que disse agora o Yogin Shirin Shinan e o que disse a benfeitora quando foi interrogada por um repórter. É assim. Certa vez perguntaram a Madre Teresa de Calcutá: Madre, como oras? E ela respondeu: eu, quando oro, entro para dentro de mim e faço silêncio para ouvir a Deus. Então questionaram: e o que Deus lhe diz, Madre? Ela então completou: quando Deus me vê em silêncio para ouvir a Ele, Ele também faz silêncio para ouvir-me a mim. E de silêncio para silêncio, tudo é dito e nada necessita ser falado. Meu Deus, isso é a coisa mais linda que eu li ultimamente sobre a questão do ir para dentro, do fazer silêncio, para nesse silêncio interior nos conectarmos ao divino que habita em nós. O tema nosso é o Deus interno. Se vocês desejam acessar o Deus interno, é preciso silenciar. É preciso silenciar a voz que maldiz, é preciso silenciar a voz que é intransigente, é preciso silenciar a mente com os pensamentos deletérios, é preciso fechar os olhos para as coisas ruins que a vida apresenta, não ficando como se fossem pessoas alheias à realidade, mas não ficar abrindo os olhos para se contaminar com aquilo que não edifica, não te utilizando da maledicência, dos movimentos de fala desnecessários, das falas vazias, que não somam, que não acrescentam, que não geram mais expansão para a humanidade. É o silêncio interior, que começa com o silêncio verbal, mas o silêncio mental, para que em conexão com a respiração, no ar que entra e no ar que sai, com os mais variados métodos de meditação que são expandidos aí pelo planeta, nós possamos fazer isso de um hábito na nossa vida, para nesse movimento de silêncio podermos escutar a Deus, onde nada precisa ser dito e nada precisa ser falado, apenas o silêncio. E de silêncio para silêncio, nós nos conectamos com a consciência suprema. E nesse final, eu termino com o poema lá no livro Divina Presença, que eu declamava de própria memória, mas para não me falhar a memória, eu vou lê-lo para ficar mais fidedigno. Quando diz assim: o que ia dizer não pode ser dito. O que foi sentido não pode ser descrito. O que foi visto
é invisível, só luz, somente luz. Mergulhado no mundo, Deus. Mergulhado no outro, Deus. Mergulhado em mim, Deus. Só Deus. Sem alto e sem baixo. Sem vida e sem morte. Sem princípio e sem fim. Deus. Somente Deus. Que Deus nos proteja, que Deus nos guarde, que Deus nos guie. E o Deus que nos guarda, o Deus que nos protege, o Deus que nos guia, não está fora, está dentro. E nós só conseguiremos ser guiados, protegidos, vistos por Deus, se nós fizermos o silêncio para ouvir Deus que habita no íntimo de cada um de nós. Nós podemos também ver Deus nas suas criaturas, naquilo que foi criado por Ele, mas o movimento de ver fora não significa ver Deus se você não se esconde no silêncio do próprio íntimo, como aquela música do nosso querido Gilberto Gil. Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós, tenho que comer o pão, tenho que folgar os nós, dos sapatos, dos castelos suntuosos. Eu não tenho de cabeça a letra, mas é o que o poeta Gilberto Gil nos traz na sua canção. É preciso fazer silêncio, ficar no quarto íntimo. E nesse quarto íntimo, que não é um quarto físico como eu estou nesse momento, é o quarto do escaninho da nossa alma. E ali Deus se revela, Deus se mostra, Deus pode ser visto, mas o que vai ser visto é indizível, é invisível, não pode ser dito. E assim vocês podem perceber a experiência mística do divino em cada um de vocês. Muito obrigado pela atenção de vocês até aqui. Espero que isso provoque outras reflexões na vida de vocês, que vocês consultem as literaturas e as referências que eu citei, para que vocês possam fazer o próprio contato com aquilo que eu acabei de dizer, a partir da experiência única e intransferível de cada um. Um abraço nos seus corações e, se puderem, também me sigam nos meus canais, que eu tenho no meu YouTube, que é Flávio Nery de Azevedo. Lá tenho outras palestras que falam sobre o tema e sobre outros tantos temas. Se inscrevam lá e podem vasculhar e terei o maior prazer para interagir com vocês pelas nossas redes sociais. Todas elas, meu nome, Flávio Nery de Azevedo. Muito obrigado e muita paz. E até a próxima.